nasceu dia 17 de maio de 1977. É pai de Fernanda, Bruno, Beatriz e Breno. É um político brasileiro filiado à União Brasil e é o atual prefeito de Salvador, eleito em 2020. O meu convidado de hoje é Bruno Reis. É um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Mirela, participar deste bate-papo com você, poder conversar com todas as pessoas que te acompanham pelas redes sociais. Estou aqui agora inteiramente à sua disposição. Vamos lá, qual é a sua relação com o número 7? Me conte aí, 1777. Nasci no dia 17 Isso. e sou o prefeito de número 77. 77º prefeito que Salvador já teve. No dia que eu tive conhecimento dessa informação, ainda em plena campanha, eu tive mais certeza da vitória. Na verdade, o 7 me acompanha durante toda a minha vida. Como meu nome começa com a letra B, e na época de escola, né? Então, meu número sempre era 7. Raríssimas exceções, o número da ordem de chamada não era o 7. Uhum. Depois, diversas coincidências na vida. Sempre quando jogava bola, vôlei, qualquer esporte, meu número da camisa era 7. E aí tive, né, assim, durante a vida, minha primeira eleição, quando você somava os números de deputado estadual, dava 17. Depois, para prefeito, me elegi pelo 25. 2 mais 5, 7. Me elegi com 43 anos. 4 mais 3, 7. Meu Deus do céu! É muito 7. É muito 7, então o seu número é o 7. De sorte é o 7. É o 7. E é um número bíblico, né? E me conta, você é do interior, veio para Salvador com quantos anos? Com 5 anos, Mirela. Morava em Juazeiro. Minha mãe separou cedo de meu pai. E nós viemos morar aqui em Salvador. Eu, meu irmão e minha irmã. Fomos morar com minha mãe e com minha avó, que já morava aqui. Fui morar ali no Parque São Paulo, do lado do Calabar. Minha primeira escola que eu estudei foi o Santa Doroteia, ali no Garcia. Depois fui estudar no Colégio Nobel. E lá concluí o meu 2º grau. Ingressei na Universidade Católica, onde me formei em Direito. Me pós-graduei em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Depois fiz um mestrado na área social na UFBA. Desde cedo, ainda criança, envolvido com Grêmio Estudantil, equipe de gincana, na época de escola. Na faculdade, com diretório acadêmico, escritório modelo, comissão de formatura. Fui orador da minha turma de Direito. Caramba, já tava na veia. Talvez uma vocação, um dom ou destino, né? Eu sou de muita fé. Eu acho que tem muito de destino. Estava escrito que eu tinha essa missão aqui na Terra, mas sempre tive vocação, sempre cuidei mais dos outros do que de mim. Sempre me preocupei mais com a vida e os problemas dos outros do que com os meus. Claro. Sempre tive essa vontade de servir, de ajudar quem mais precisa, no meu coração. E aí comecei na militância, no movimento estudantil, na juventude partidária. Comecei como estagiário na Câmara Municipal, no ano de 1997, mais outro... Meu Deus do céu. mais outro 7, né? E fiquei 2 anos na Câmara. No início de 2000, fui trabalhar com a Semineto. Neto não era nem deputado ainda. Neto era assessor do secretário de Educação do Estado à época, o nosso saudoso Heraldo Tinoco, e eu era assessor direto. E aí começamos juntos. Então foi uma construção, né, Bruno? Isso. Eu fui subindo degrau a degrau. E quando você sobe degrau a degrau, você sobe de forma consistente. Sólida. Sólida. Fui me formando para isso, me preparando para esse desafio. Na verdade, eu acho que Deus, por tudo que eu passei na vida, não sei se você sabe, mas eu perdi meus pais muito cedo. Tive que amadurecer muito cedo. Então, com 10, 11 anos de idade, eu já administrava as contas de casa. Ia fazer o mercado, eu que pagava todas as contas, administrava a conta de minha avó.
Comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos já trabalhava. Tive que trabalhar para custear meus estudos, para, enfim, para conquistar e poder realizar os meus sonhos. E então tudo isso foi me preparando, me formando. Depois de 10 anos como chefe de gabinete de ACM Neto, eu fui deputado estadual por 2 vezes. 2 vezes secretário de promoção social e de infraestrutura. Fui vice-prefeito e agora estou chegando ao final do 3º mandato como prefeito. Que máximo. Eu acho que o grande lance, né? Eu vi uma entrevista sua outro dia que a gente tem que se preocupar, a gente eleitor, quando brota uma pessoa do nada. Verdade. Né? Você Tudo falou que isso. cresce muito rápido, despenca muito rápido. Quando eu digo que foi um preparo, foi uma formação, de um lado, do ponto de vista acadêmico, dos estudos, do ponto de vista da experiência administrativa, da experiência política. E não tenha dúvidas que nesses últimos 3 anos eu amadureci mais ainda. Estou muito mais seguro, muito mais preparado do que em 1º de janeiro de 2021, quando eu assumi a prefeitura. Eu conheço profundamente essa cidade. Eu rodo essa cidade todos os dias, diariamente. Agora mesmo, antes de vir para cá para o podcast, eu estava lá no subúrbio, em Paripe, iniciando a comemoração do Natal lá. Todos os dias de manhã ou à noite eu estou nas ruas da cidade. E isso eu faço há 25 anos. Eu adquiri experiência administrativa pelos cargos que eu ocupei, então eu consigo enxergar o problema e apontar os caminhos, as soluções, porque não basta você saber o problema se você não souber como resolver. Exato. E depois de 3 anos, principalmente enfrentando talvez um dos momentos mais difíceis da cidade, que foi a pandemia, né, a gente, quando passa por uma crise como essa, se a gente pudesse comparar um tsunami, depois que a gente consegue restabelecer a cidade, superar a crise, a gente sai muito mais fortalecido. É assim em todas as crises. As crises preparam mais as pessoas. Então, Fortalece, né? Fortalece. A gente já não se abala mais e não é qualquer coisa que tira o nosso equilíbrio. E graças a Deus, a vida também fez com que eu desenvolvesse muito equilíbrio emocional. As pessoas falam, pô, Bruno, você tem uma paciência, como é que você consegue aguentar isso, suportar, mas com muita resiliência, persistência e, acima de tudo, com muita sabedoria, com humildade. Eu digo sempre, Mirella, eu não falo da vida de ninguém, estou preocupado com a vida de ninguém, eu não me meto na vida de ninguém, eu cuido da minha vida, trabalho muito do ponto de vista profissional e sempre foi essa uma das minhas principais marcas, né? Eu aprendi com minha mãe, quando ela era viva, que só através da educação a gente realizava os nossos sonhos. Minha mãe sempre dizia, meu filho, estude para ser alguém na vida. Minha mãe era professora. Meu pai não concluiu o 2º grau, mas meu pai era uma pessoa do trabalho. Meu pai trabalhava muito, meu pai era comerciante, vendedor, então uma pessoa muito bem relacionada e bom de vendas, de conversa. E ele dizia, meu filho, trabalhe, porque nada resiste ao trabalho. Claro. E foram esses 2 ensinamentos que eu herdei e são eles que me pautam na minha vida. E graças a Deus, né, eu sempre também tive muita convicção que quando Deus tirava com a mão, ele compensava com a outra. Deus colocou muitas pessoas boas em minha vida. E aí quando eu cresci com consistência, porque não sou eu, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então a gente tem ao nosso lado, formando o nosso time, formando o nosso grupo, uma série de amigos, de pessoas que me acompanham desde o dia que eu nasci. Porque às vezes difícil não é vencer na vida. Difícil é você vencer na vida e trazer todo mundo junto com você. E todos os meus amigos que têm vocação para a vida pública, desde lá da época de Juazeiro, passando quando eu cheguei aqui em Salvador, aos 5 anos de idade, aos que por onde eu passei, morei, na época de escola, de faculdade, muitos estão hoje ao meu lado, me ajudando a governar a cidade, estão contribuindo com o nosso projeto. Então, somos um time, um grupo, uma família com certeza. unida, e isso que nos dá também força
para a gente enfrentar as adversidades do dia a dia. Claro. E qual foi a maior dificuldade que você passou até hoje, assim? Pode ser no âmbito, sei lá… Do ponto de vista pessoal, sem sombra de dúvida, foi a perda de meus pais, né? Você perder uma mãe com 9 anos de idade não é fácil. Minha mãe era que me criava, minha mãe era mãe e pai, porque meu pai tinha ficado no interior. Então, foi uma grande superação do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, a maior dificuldade foi a pandemia. A gente tinha enfrentado, em 2015, logo que eu cheguei à Secretaria de Promoção Social, a maior chuva, né, que tinha ocorrido em Salvador nos últimos 30 anos. Naquele momento houve deslizamento de terra, desabamentos, e nós perdemos 21 vidas, né? Então foi de muita dificuldade. Mas ali, talvez já fosse Deus nos preparando, né, para o que estava por vir. Então, quando chegou a pandemia, né, algo, né, que quem poderia imaginar que a humanidade iria passar por aquela situação diante do avanço da tecnologia, da ciência, dos mecanismos da saúde, mas infelizmente todos lembram que nós passamos. Então, a pandemia, sem sombra de dúvidas, foi, assim, do ponto de vista profissional, um grande desafio. Eu, quando assumi a prefeitura, já tinha um ano de pandemia, 2020, mas a vacina estava chegando. A gente imaginava, né, começamos a vacinação em janeiro, que iríamos vencer aquela guerra ali, que já tinha terminado a última batalha, mas não. Estava por vir a segunda onda da pandemia no ano de 2021, numa proporção e intensidade ainda muito maior. Então foi um momento de muita superação pessoal, de muita dedicação, de muita entrega, de você até colocar em risco a sua vida para garantir e salvar a vida de milhares de pessoas. Claro. Então foi um desafio muito grande e, graças a Deus, viramos essa triste página, né, da história, mas saí dali muito mais fortalecido, muito mais preparado para os desafios futuros, que eu sei que ainda virão muitos durante a minha caminhada. Com certeza. Eu vi aqui, né, que nenhum governo municipal tem tantas mulheres, né, em cargos de comando. Verdade, era um compromisso nosso. E eu confesso que eu também tenho uma capacidade muito boa de trabalhar com mulheres. Então, desde a minha vice-prefeita, que está ao meu lado desde a época de faculdade, né? Passando por diversas mulheres, competentes mulheres, qualificadíssimas, que contribuem com a nossa gestão. Hoje mesmo a gente estava apresentando o programa Renova Centro, de estímulos e incentivos fiscais para mais de 300 empresários baianos, né? Um programa de estímulo ao setor imobiliário. E quem é que estava lá? A secretária da Fazenda, Giovana, secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Paz, e aí vai a de Comunicação, Renata, controladora geral. Temos mais de 10 mulheres ocupando os cargos de comando e que realizam um excelente trabalho e estão contribuindo muito Isso é para muito a legal. cidade. Então temos 40%. Estamos quase chegando à metade do governo com mulheres em posições de comando, de decisão, e me ajudam muito. E não foram escolhidas pelo fato só de ser mulheres, né? Mas principalmente pela sua capacidade, competência, sensibilidade que a mulher tem, né? E, sem sombra de dúvidas, a grande força de trabalho. Claro. O programa Morar Mais, que já reformou mais de 40 mil casas. Isso. Como é que você investiu nessa frente? Como é que você criou isso? Veja, daqui a mais uns 30 anos, quando eu me aposentar, sair da vida pública e estiver na minha rocinha lá em Curaçá, na rede, fazendo análise da minha vida e do que eu pude contribuir ao longo da vida pública, sem sombra de dúvidas, o programa Morar Melhor, ele será um programa que foi uma das, digamos, melhores ideias que nós tivemos. Esse programa surgiu nas ruas. Eu era secretário de promoção social, Neto era o prefeito. E é comum você andar nos bairros e as pessoas pedirem uma telha, porque quando chove molha a sua casa. Pedirem até vaso sanitário, porque não tinham vaso sanitário nas suas casas. Além de cimento, de uma porta, de um piso. E naquela ocasião o Neto me pediu para a gente pensar um programa para reformar a casa das pessoas. E aí
Nós tivemos a ideia do programa Morar Melhor. Inicialmente, para você ter ideia, Mirella, era 5 mil por casa, já estamos em 11 mil reais por casa para reformar. As famílias escolhem quais serviços querem que a gente execute até esse limite e a prefeitura realiza a intervenção. Né? Então, a gente já reformou mais de 40 mil casas e meu compromisso é chegar até o final do ano que vem com 50 mil casas reformadas em Salvador e seguir avançando. Esse programa hoje é um programa de governo, independente de quem venha a ser o prefeito, é uma conquista que fica para a cidade. Ele tem um alcance social muito grande. É isso que eu ia dizer, você muda a vida de muitas impressionante o famílias. depoimento das pessoas, né? Porque as pessoas, né, constroem ali sua casinha e às vezes não conseguem concluir totalmente. Muitas não têm reboco, muitos sofrem com as chuvas, né? Então, é comum as pessoas diziam, prefeito, quando chovia aqui minha casa alagava toda, eu tinha que puxar a televisão para o lado, tinha que mudar a posição da cama. Por outro lado, quando chega no verão, como agora, um calor, porque as casas são casas insalubres, né? Muitas com os banheiros, né, em péssimas condições. E aí chega o programa, reforma a casa das pessoas, porque não tinham condições com o seu próprio dinheirinho juntar no final do mês, porque dão mal para pagar as contas, para garantir, né, a sua alimentação. E muitos não acreditam. Tanto que às vezes a prefeitura, quando chega para fazer o cadastro, as pessoas não, fica com receio de a prefeitura estar indo lá para poder cobrar algum tipo de imposto. E aí, no primeiro momento, não abrem a porta, mas depois, né, como vê, principalmente quando as obras começam, aí vem correndo procurar, eu quero também, eu quero também. Aí é comum, às vezes eu vou inaugurar 200 casas, a minha não fez, eu não fez por quê? Porque eu não estava aqui no dia. E aí eu já sei que já tenho, né, desde 2015, nessa luta, aí eu já sei, você no dia não acreditou, né? Prefeito, foi e tal, aí, então vamos mandar fazer, aí faz. Né? Então, é um programa que tem um alcance social muito grande, porque ele reforma a casa das pessoas, não há nada que dê mais dignidade à pessoa do que a sua casa, e preservando ela no mesmo local que ela vive, com seus costumes, com suas raízes, com suas tradições, já ali com sua vizinhança. Então, sem sombra de dúvida, um dos programas, como as pessoas dizem, mais fantásticos, brilhantes da Prefeitura de Salvador. Que máximo. E na parte da mobilidade, veio o BRT, né, que resolveu vários gargalos da cidade. Resolveu, ainda tem vários ainda para serem resolvidos, porque o BRT é muito mais do que uma obra de transporte público. Era uma obra de mobilidade, então resolveu algumas intervenções, alguns pontos de congestionamento do novo centro comercial da cidade, dessa região do Shopping da Bahia, do Shopping Salvador, da Tancredo Neves. E aí, também foi uma obra de infraestrutura que acabou com os alagamentos. Era comum a Juracy Magalhães, a Milton Carlos Magalhães alagar. Já tivemos diversas chuvas e passamos muito bem. Ainda existem outras intervenções sendo realizadas. Então, 2 grandes viadutos, um em frente ao Shopping da Bahia e outro ao Detran, que já estão em construção. Né? Tem a conclusão das obras das faixas exclusivas pela Juracy Magalhães e pela Avenida Vasco da Gama. Temos ali na Rota do Abacaxi um conjunto de intervenções que são obras complementares ao BRT. Aí não tem jeito. Quando você destrava em um lugar, pode surgir uma retenção na frente, você vai fazendo novas intervenções. Muito. Melhorou e ainda vai melhorar muito mais, porque essas obras vão dar uma funcionalidade total. Com o funcionamento pleno do BRT, vão ser retiradas muitas linhas de ônibus das vias. Então, isso vai dar... Desafogar vai mais. desafogar mais, porque irão trafegar somente veículos, tendo em vista que os ônibus vão nas vias segregadas, nas vias exclusivas. Então, com o pleno funcionamento do BRT, a previsão é em 29 de março, aniversário da cidade, ano que vem a gente está entregando o BRT, melhorar ainda mais o transporte público, que é o maior problema que eu enfrento nessa prefeitura. Então, vamos melhorar a qualidade do transporte público e melhorar o trânsito, né, e toda a mobilidade de Salvador. Agora vamos falar de educação. Você investiu pesado em educação. Tem tablet,
várias Chromebook. escolas novas. Me conta aí, você quer ser conhecido como prefeito da educação? É isso, eu não imaginava que teria que enfrentar como sequelas, consequências da pandemia, os estragos que deixaram na educação, em especial no déficit de aprendizado. No meu discurso de posse, 1º de janeiro de 2021, eu disse que se queria, ao final de 4 anos, se fosse para deixar alguma marca, para ter algum tipo de reconhecimento, queria ser reconhecido como prefeito da educação. É um fato, é uma constatação, os números de 2023 vão provar isso. Será o maior investimento em um ano da história da cidade. E aí, diversas iniciativas, né? Inclusive, essa semana inauguramos o Centro de Formação de Professores, já entregamos 19 novas escolas, vamos chegar a 50 durante 4 anos de mandato, é mais do que uma escola nova por mês. Já reformamos mais de 150 escolas, compramos agora, a licitação foi hoje, 20 milhões de ar-condicionado para climatizar todas as salas de aula. Que massa. Estamos cobrindo 80 quadras poliesportivas que não eram cobertas em escolas públicas municipais, investindo E algumas muito. praças também, tem várias Praças, quadras. investindo muito no digital. Então, foram já 146 mil tablets adquiridos, 20 mil Chromebooks. Eles têm um chip com pacote de dados, mas nós estamos passando 800 quilômetros de infovias para ter nas praças Wi-Fi gratuito, mas em todos os prédios públicos, nas escolas, internet rápida, outdoor, para a comunidade no entorno ter acesso ao Wi-Fi gratuito. Temos um ambiente virtual de aprendizagem. Temos o Tech for Kids, que é letramento digital. As crianças aprendem letramento digital, aprendem, inclusive, a produzir games. Uma parceria até com Carlinhos Brauer. Na sexta-feira, dia 8, teve um show para os professores lá no gueto. Teve um show da Timbalada para os professores da rede municipal. A valorização dos professores, né? Sempre a gente procura dar um aumento, um reajuste acima do que vem oferecendo as outras categorias. Esse ano agora, Mirela, as crianças vão receber pela primeira vez, né, tênis, então 2 pares de tênis, mochila, todo o kit escolar, de lapiseira, lápis de cor, passando por todo o material, caderno, material didático, todo o material didático que nós vamos oferecer, 2 fardas novas, assim, Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu digo às mães agora, no final do ano, tinha que pegar o pouquinho do 13º para comprar tudo. Parte do Algumas material, coisas, porque parte a gente já dava, esse ano não precisa comprar nada. Então vai se preocupar com a farda, vai se preocupar com o tênis, vai se preocupar com a mochila, vai se preocupar com o kit escolar, com nada, né? Então, efetivamente, eu tenho certeza que pela quantidade de investimentos, pelo padrão das nossas escolas, a estratégia é que nossas crianças elas se sintam melhor em nossas escolas do que na sua própria casa. E isso vai fazer com que elas tenham vontade de ir para a escola, de ficar o máximo de tempo possível na escola. Além da merenda, principalmente para as crianças que estudam em tempo integral, tem 5 refeições diárias. Estamos iniciando algumas escolas bilíngues, com inglês e espanhol. Enfim, a educação mudou ao longo do tempo. Antes, qual era o grande desafio da educação? Era você com 6 anos, professor com 6 anos, ou no máximo 7 anos, no máximo no 2º ano do ensino fundamental, alfabetizar a criança. Ou seja, a criança aprender a ler e escrever. Hoje não basta só aprender a ler e escrever. Tem que aprender a ler e escrever e estar inserida no mundo digital. Então, hoje as crianças do 1º ao 9º ano têm um tablet, pode se preparar para disputar com as crianças que estão do outro lado do mundo. O tempo vai mudar. Eu assistia ontem, nós fizemos um evento de alta performance, Ricardo Amorim, que é um grande economista, e eles falando das profissões do futuro. Tem profissões que no futuro a gente não sabe nem qual será, né? E a gente precisa preparar essas crianças para isso. Então hoje há toda uma estratégia para a imersão
da população como um todo. Isso já começa desde as crianças, ainda ali no ensino infantil, nessa imersão no mundo digital, da tecnologia e da inovação. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a ser seguido. Com certeza. E que todas façam o melhor proveito, né? É isso. E graças a Deus, esse ano mesmo, foi o ano que faz a prova do IDEB, né, do SAEB. Foi com a maior participação da história da rede. A gente conseguiu engajar as diretoras, vice-diretoras, os coordenadores pedagógicos, todos os professores, as mães, os pais, os alunos. Teve escolas, né, a gente acho que conseguiu ter uma média de 98% de participação. Então, tem que haver uma mobilização de todos pela educação. Você perguntava, pô, prefeito, a gente ainda tem uma ausência de frequência, vamos dizer assim, de quase 20% de faltas durante o mas ano. aí também é a Aí mãe. a gente pede à mãe, ao pai que Incentive. que leve o filho. Não levar o filho para a escola é medida última, né? Só se realmente a criança estiver doente, não puder ir, porque está lá, já toda uma estrutura montada, né? Então, o custo de iluminação, de todos os insumos que compõem a escola, Claro. de pessoal, já está lá, é um custo fixo. E a criança não ia, um prejuízo para a criança, né? Total. Então é um desafio nosso, é mobilizar, ter uma participação ainda maior das crianças. E eu acho que à medida que a gente vai fazendo essa transformação na educação, vai tendo engajamento, envolvimento maior de todos. Eu tenho muita esperança que nós vamos avançar muito na educação. A gente ocupava a última posição, era o pior IDEB do Brasil. Hoje estamos em 15º, mas como Salvador se acostumou a disputar as primeiras posições em todas as áreas, eu também quero ir lá para as cabeças, disputar no IDEB, e espero, né, que a gente possa, a gente sabe, o IDEB às vezes não é a melhor forma de avaliar ou a que possa reproduzir na prática os avanços que a educação vem tendo em Salvador, mas é a regra que tem, temos que jogar conforme a regra, mas espero que efetivamente a gente possa avançar na qualidade da educação, que é o grande desafio. Então a gente melhorou muito nossa infraestrutura física, dotamos nossas escolas de tecnologia, praticamente, né, garantimos o professor para todos os turnos e horários. O que nós precisamos agora é melhorar na qualidade, e eu estou perseguindo isso aí, que o prefeito acompanhe de perto, diariamente, para que a gente possa ter uma educação melhor. Com certeza, isso é importantíssimo. É Tem a única saída, né? A única. Se você for ver, os países, né, principalmente que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, que hoje são grandes potências, exemplo do Japão, foram justamente por conta dos investimentos na educação, né? Então, só a educação é capaz de dar independência, autonomia, de possibilitar que a pessoa possa realizar seus sonhos e seus objetivos. Pronto, então agora a gente vai para a cultura. Vamos. Quais são os incentivos? Primeiro, os recursos da lei Paulo Gustavo, nós colocamos na proporção de 1 para 1. Eu não conheço outra cidade no Brasil que tenha feito isso, mas nós recebemos 24 milhões da Lei Paulo Gustavo e botamos mais 24 de recursos próprios. Dobramos para 48 milhões. Né? E aí foram diversos editais para diversas áreas, sempre priorizando como tem que ser a maioria de projetos de pessoas negras. A gente tem uma máxima nessa prefeitura que 80% dos programas, das iniciativas, dos projetos, os beneficiados têm que ser negros, até porque nós somos uma população com 80% de negros e pardos. Então, respeitando e tentando, através de políticas de reparação, atingir a equidade racial. E temos aí diversas ações, desde as parcerias com os blocos afro, né, que tiveram isenção e remissão esse ano, ao apoio para seus desfiles, né, ao apoio às religiões de matriz africana. Inauguramos o Parque da Pedra de Xangô. Nós regulamentamos o Estatuto da Igualdade Racial. E aí temos feito fortes investimentos na cultura, em equipamentos culturais. Então inauguramos o Museu da Música. Vamos entregar agora, no início de janeiro, o arquivo e museu da cidade. Ajudamos a reabrir
de forma decisiva o MUNCAB, que é o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que vinha há um tempo se arrastando. A prefeitura entrou e viabilizamos o MUNCAB, trouxe, né, Pedro Torinho para a Secretaria de Cultura e Turismo, e tem lá Fernando Guerreiro na Fundação Glória de Matos. Então eles dois estão dando um show aí nessa área cultural. Inclusive, vamos fazer o novo Teatro Vila Velha, vamos fazer o novo Cine Excelso, equipamentos históricos importantes da nossa cidade. O setor cultural, O Museu da Misericórdia o Museu da reformado. Misericórdia, foram recursos viabilizados ainda no governo anterior. As obras já estão praticamente prontas, né? Então, no Mercado Modelo vai ter um museu de luz embaixo, muito bonito. Enfim, são equipamentos que vão fazer com que a gente possa mostrar a grande potência cultural que é Salvador, esse caldeirão cultural. A gente sabe que os principais movimentos culturais do Brasil começaram aqui na Bahia, com grandes nomes da cultura brasileira. E então todos, né, reconhecem hoje os investimentos, o apoio, o trabalho que nós estamos fazendo em prol da cultura. Inclusive, criamos a Salvador Cine, né, que vai estimular aí ainda o audiovisual. Enfim, equipamentos, tá em construção, a Casa de Artes e a Escola de Espetáculos, que são dois equipamentos culturais importantes, um para estimular a arte e o outro a dança, o segmento teatral. Enfim, temos equipamentos importantes que já foram entregues, outros que estão em construção e outros que vão iniciar, que vão fortalecer ainda mais o setor cultural da nossa cidade. Bacana. E o hospital veterinário? Eu achei super bacana essa ideia. Conta um pouquinho aonde é. O primeiro da Bahia. É. Ele está 95% pronto. Já estamos contratando a instituição para fazer a gestão. Eu quero inaugurar aí na segunda quinzena de janeiro. Era para ter inaugurado agora, final de dezembro, mas ainda não conseguimos contratar a organização, a entidade para fazer a gestão. Ele fica ali na região de Canabrava, na rua Artêmio Valente. É o primeiro hospital público veterinário da Bahia. Vai funcionar 24 horas, com capacidade para atender 200 animais. Foi enorme. Enorme. É hoje em funcionamento, será em funcionamento. Existe aí a previsão de começar algum outro na outra cidade do Brasil, mas quando ele estiver pronto, que eu inaugurar, ele será o maior do Brasil. Que bacana. Maior do Brasil, em funcionamento. Então, mostra também, eu também sou apaixonado por animais desde pequeno. Quando a gente morava lá em Juazeiro, inicialmente o meu sonho, minha profissão era ser veterinário. Sério? Eu morava numa casa na esquina. Olha a curiosidade aí, gente. Em um bairro lá em Juazeiro, que ainda estava em desenvolvimento, e minha casa era no último quarteirão. Então, e o resto do lado já eram sítios, fazendas, então passava muito animal. E minha mãe ia para a escola dar aula, minha mãe era professora, e eu abria os portões de casa e botava os bichos para dentro, fechava, e quando ela chegava, ela queria soltar e eu não deixava, era uma briga. A gente sempre foi muito apaixonado por animal. Que legal. E então, hoje, tem um cachorrinho em casa, então a gente tem uma forte apego aos animais e vai ser uma alegria. As pessoas já estão aí cobrando logo para a gente inaugurar o primeiro hospital público veterinário. Fé em Deus, daqui a mais ou menos um mês a gente está inaugurando. Massa, um incentivo muito bacana. Porque muitas pessoas, né, não têm condições de cuidar do seu pet, de fazer a vacinação, castração, ou quando acontece alguma fatalidade, algum acidente. Inclusive, o hospital vai atender emergência e urgência, né? Ah, show de bola, é bom saber disso. Bom. E sobre a segurança, né? A gente está vivendo uma... Pior momento, né? Pior da momento. segurança. Infelizmente, o Estado vem perdendo a guerra contra o crime e a marginalidade. Isso não é de agora. E a situação só vem se agravando, ano a ano. Eu, como prefeito, vejo com muita preocupação isso. Primeiro pela
insegurança e pelos incidentes que ocorrem diariamente na nossa cidade. Então, a preocupação com todos nós que moramos aqui e com a imagem da nossa cidade no Brasil e no mundo. Só essa semana, Mirella, a Airbnb publicou que é uma das cidades mais procuradas no mundo para o ano de 2024 é Salvador. O Decolar.com ontem anunciou que Salvador é a cidade mais procurada para o Natal e a segunda mais procurada do Brasil para o Réveillon. Eu tenho certeza que se a gente tivesse com a questão da segurança controlada, estabilizada, estaríamos numa situação ainda melhor. Sim. Isso tudo impacta na nossa economia, impacta nas desigualdades sociais. É óbvio que a responsabilidade pela segurança é direta do Estado, mas como prefeito, nós temos ido além das nossas atribuições. Então, além de todas as questões das políticas de prevenção, que passa pela questão cultural, que a gente falou aqui, da educação, né, que é a chave de tudo. E vocês estão vendo os investimentos que eu tive a oportunidade de falar que já fiz na educação, na área dos esportes, né? A gente criou o maior programa de esportes da história dessa cidade, os equipamentos esportivos que nós estamos construindo e que ainda vamos construir, a grande arena multiuso, que eu quero soltar a licitação ainda essa semana. Então, em todas as áreas, né? Desde empregabilidade, nós criamos um programa de qualificação de mão de obra, o Geração SSA. Abrimos 6.500 vagas para jovens, completou todas, foi um verdadeiro sucesso. Já qualificamos mais de 35 mil pessoas em nossa cidade. Então a prefeitura vem fazendo um esforço grande e espera, né, e está à disposição para colaborar. Como eu disse, lá no centro histórico, em algumas áreas da cidade, nós estamos indo além das nossas atribuições, botando câmeras de vídeo monitoramento, com a presença da Guarda Municipal, assumindo até a responsabilidade de segurança pública em alguns lugares da cidade para ajudar nesse enfrentamento. E a gente se coloca à disposição do Estado para contribuir, mas sabe que o enfrentamento a tráfico de drogas, o combate às facções, impedir que armas entrem no Estado e cheguem à cidade, aí efetivamente cabe a forças de segurança estaduais e nacionais, né? Não é o papel direto da prefeitura, mas do que puder ajudar, contribuir, intervir, a gente tem ido e tem feito a nossa parte. Bacana. Agora eu quero saber o seguinte, Bruno, o que você diria ao Bruno do Calabá hoje? Se você chegasse há quantos anos atrás? Diga aí, Há 41 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Salvador. Isso, que você, se você se encontrasse, pudesse ter essa, né? Essa mágica. O que é que você diria? Aquele menino que chegou aqui. Você já tinha perdido seus pais? Não. Não, eu cheguei com 5 anos de idade, perdi minha mãe com 9 e meu pai quando eu tinha 15. Eu diria para acreditar nos seus sonhos, né? Nada é impossível quando a gente acredita nos nossos sonhos e luta para viabilizar os nossos sonhos. Então, eu desde pequeno, né, sempre fui uma pessoa muito disciplinada, focada, determinada. Era o seguinte, eu era jogador de vôlei, jogador de futebol, fazia várias modalidades esportivas, mas eu queria ser esportista e não tinha vocação para isso, não dei certo nenhum. Mas sempre na hora do jogo eu melhorava meu desempenho. Eu entrava com sangue no olho, com garra, né? E às vezes começava de reserva, como reserva e terminava como titular. Então eu sempre tive assim uma força interior muito grande que me movia para alcançar meus objetivos da vida. E desde o primeiro momento que eu passei a sonhar em ser prefeito, eu hoje estava na Câmara Municipal recebendo contribuições de ex-prefeitos para o desenvolvimento da cidade. E eu lembrei da primeira vez que eu cheguei ali com 19 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, e eu, naquela galeria da Câmara eu sonhei, e aí comecei a trabalhar na Câmara e comecei a sonhar com a possibilidade de ser prefeito. E você imaginar, pô, não é que eu, que não sou filho de família tradicional da Bahia, não sou filho de pai e mãe rica, não tenho
não tinha um suporte familiar político, né, que ajuda quando você tem uma referência familiar na política. Eu não tinha isso. Como é que eu ia sair, né, lá de Juazeiro, das Barrancas de São Francisco, chega aqui aos 5 anos de idade e ia com 43 anos virar prefeito, né? Então, assim, superei, acho que a lógica da vida, mas eu sempre acreditei nisso, sempre sonhei com isso. Sempre trabalhei muito. Então, teve um período, né, que minha avó se mudou aqui para Taigara, que minhas tias foram para Itália, compraram esse apartamento para ela, e eu vim morar com ela aqui. E aí meu irmão tinha um escritório aqui, e eu me lembro tantos sábados, tantos domingos que eu era assessor da Câmara, vindo para cá fazer requerimento, indicação, projeto de lei e tal. Eu sempre fui aquele primeiro a chegar no trabalho, o último a sair. Sempre fui muito esforçado, determinado. Como eu disse, tenho muita disciplina, meu horário é todo certinho. Eu fico incomodado quando atraso mais do que o Pontual. tempo previsto. Porque senão não dá tempo de fazer. Hoje mesmo, Claro. eu já fiz 4 discursos, já fiz uma palestra de 1 hora. E já Meu estamos aqui Deus. batendo papo e podemos ir muito mais, mas Caramba. mais de 1 hora. Então, sempre fui uma pessoa muito do trabalho. E acreditei nesse sonho, né? Em determinados momentos, falava, é impossível, não tem como. Mas Então nunca tudo é desanimei. possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu aprendi com a vida que só não tem solução a morte, felizmente. E aí, depois que a gente perde alguém assim, e não há mais como ressuscitar. Mas até lá, tudo é possível. Então, eu digo, se hoje eu estivesse conversando comigo mesmo, continue acreditando nos seus sonhos, nos seus objetivos. Nunca desista. É óbvio que você, durante a vida e pelas passagens que você vai tendo, pelas experiências que você vai vivendo, também digo, ó, só faça o que você acredita. Quando faça, procure dar o seu melhor, se joga de cabeça, se entregue de corpo e alma, que é o que eu faço hoje. Eu digo que eu respiro essa cidade, eu vivo essa cidade, eu acompanho o dia a dia dela. Prefeito não tem vida, né? Você Você trabalha de domingo a domingo. praticamente, né? Porque ainda mais hoje com celular, com, Sabe de tudo. Na com mesma hora. e os problemas, a cidade ela é muito dinâmica. É. Além dos déficits históricos que ela tem, problemas estruturais, tem problemas que surgem dia a dia. E tudo, né? Eu brinco sempre, hoje tudo que acontece de bom e de ruim é culpa de Bruno Reis ou de Senhor do Bonfim. Então, a gente tem que... Ai, essa é ótima. Pois Em é, produção. pois é. Então, tudo acaba sendo, no final das contas, responsabilidade do prefeito. Então, a cobrança é muito grande, a dedicação é muito grande. Mas Eu você sei, continua zen, tranquilo. eu já tenho muito mais. Foi isso, a vida fez com que eu desenvolvesse muito equilíbrio emocional, né? Não só pelas perdas pessoais, mas pelas experiências profissionais que eu passei, momentos desesperadores. Então, eu sempre sou aquela palavra final que vai dar um norte, que vai mostrar os caminhos, que vai dizer, ó, calma, vamos, ó, todo mundo respirar e vamos por aqui que vai dar certo. Sempre, durante a minha vida, eu fui uma pessoa assim, né? E depois, é óbvio, de 3 meses como prefeito, por ter me preparado a vida toda, por ter tido a trajetória política que eu tive, você fica mais seguro, mais firme, mais... já sabe quais os caminhos que você tem que percorrer. Então, mas é isso. Eu diria a Bruno, continue sonhando, continue acreditando nos seus sonhos, com as convicções que você tem, com seus princípios, com seus valores, sem abrir mão deles em hipótese alguma, né? Quem me conhece sabe que eu tenho princípios e valores que eu não abro mão em hipótese alguma, né? Independente de qual seja os objetivos a serem alcançados. Eu não acho que os fins justificam os meios. Sou uma pessoa do bem, de um coração bom. Não tenho um Mirelão inimigo. Eu ando nessa cidade aí sozinho, Tranquilo. tranquilo, em paz. Todo lugar que eu chego, graças a Deus, sou muito bem recebido. Olha, sou prefeito, não é fácil, porque prefeito você tem que tomar decisões e não dá para você agradar e atender a todos, né?
e às vezes precisa ser firme, duro, né, para que as coisas aconteçam. Mas é muito gratificante, é muito bom ter esse reconhecimento. Você vê o resultado do seu trabalho transformar a vida das pessoas. E a prefeitura, ela é isso, de todos os cargos da vida pública, desde vereador a presidente da República, o que mais realiza a pessoa, o ser humano que ocupa esses cargos é o de prefeito. Porque ele é muito mais versátil. As ações são muito mais rápidas. O governador, quando ele toma uma decisão para as coisas acontecerem, ele leva um tempo muito maior pelo peso da máquina administrativa do governo. Do presidente nem se fala. Já do prefeito não, é muito dinâmico. Muito rápido. Como os problemas estão ali na porta, as respostas precisam ser imediatas, mas você vê as coisas acontecerem, né? Então, isso é muito gratificante, é muito assim, realizador. Quem está na vida pública como eu para servir, para ajudar quem mais precisa, não tem nada que me deixe mais feliz do que isso. Então, assim, sonhe com intensidade. Cada um é do tamanho dos seus sonhos. Agora trabalhe muito, se jogue de corpo e alma. Porque nada é procure fácil, né, Bruno? Não é muito fácil. Não, eu sei, só eu e Deus sabemos. Meus momentos de angústias, de dificuldade, de... Qual o seu maior sonho, assim? Você tá falando de sonho, Meu maior sonho Quer ser presidente? Veja, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu aprendi na minha vida que o sonho por etapa. Eu tinha um sonho, era ser prefeito. E por mais que muitos dissessem, ainda mais na vida pública, nunca revele quais são os seus sonhos. Nunca deixe claro quais são os seus objetivos, que mais dificuldade você terá, mais pessoas você irá cruzar o seu caminho para te atrapalhar. Mas eu nunca escondi. Eu, como sou uma pessoa de um coração aberto, do bem, sempre deixei claro, desde somente no momento que eu me elegi deputado, com apenas 33 anos, né, que eu pude ocupar os cargos que eu ocupei, eu passei a nutrir esse sonho e trabalhei muito para isso, né, lutei muito para isso. E então... Mas hoje, qual o seu maior sonho? Hoje, meu maior sonho é ser um grande prefeito. Se você me perguntar o que é que eu peço a Deus hoje, primeiro eu só agradeço por tudo, todos os dias. E olha que sempre, né, eu rezo todas as noites, oro, e sempre a gente está numa missa, sempre a gente está em um culto. Então eu peço a Deus sempre, né, para ser um melhor prefeito que essa cidade já teve. Então meu sonho é esse. Então já está realizado. Não, não. Tenho muitos desafios ainda, muitas entregas para fazer. Tenho ainda projetos bacanas para tirar do papel, sonhos grandiosos que essa cidade, né, tem e que eu quero ajudar a realizar. Então é o que eu peço a Deus. Aí depois que eu deixar de ser prefeito, eu acho que aí pela pouca idade que eu tenho, pela força de trabalho, pelo preparo que a gente adquiriu, experiência, conhecimento durante a vida, eu acho que eu estou capacitado para dar voos maiores. Mas nem penso neles, não passa pela minha cabeça agora. Tem muita gente que está... Todo dia me pergunta, em 2024, quando é que você vai lançar a sua candidatura? Quando é que você vai falar de política? E eu aprendi também, depois de 25 anos de vida pública, tudo tem sua hora, tem seu momento. Não é hora de falar de política, é hora de falar de gestão, de fazer entregas, de dar resultado. Sempre que você tem um trabalho administrativo reconhecido, que está dando resultado, você vai no campo da política colher os benefícios. Então, hoje eu estou plantando para poder colher. Para ano que vem ir para a guerra. Se for para guerra... 2024, se eu tomar Bruno essa decisão, reeleito. Se eu tomar essa decisão de ir para a guerra, pode ter certeza que eu vou com todo entusiasmo, de peito aberto. Meus amigos brincam, vem o trator, quando ele liga o motor dele lá, ele sai. Mas é meu modo, meu jeito de ser. E como eu disse, ainda não é hora de falar de política, não é hora de falar de eleição. Em breve, né, Bruno? Vai chegar o bom da política, de uma campanha, de uma eleição, que tem dia, hora e local para chegar, para acontecer. Então, verdade. Vai chegar 6 de abril, que é a hora do prazo das filiações partidárias. Vai chegar 5 de agosto, que é a hora das convenções. Meu Deus, você não é ansioso, então? Veja,
Eu ia ficar morta querendo. Pois é. Então, tem coisas. Que signo é você? Que signo? Sou taurino. Taurino normalmente é Eu com ascendente em leão. Com ascendente em leão. Que mistura, hein? Taurino com leão. Esse sou eu. Mas eu consegui também durante a vida. Imagine, cada momento de definição para ser candidato a vice, até definir meu nome. Olha que luta para ser escolhido candidato a prefeito no grupo, tinham vários pretendentes. Dormir, acordar, fazer suas coisas. É isso aí, rotina. Se eu puder dar um conselho, rotina. Eu não abro mão da minha rotina. Eu acordo todo dia no mesmo horário, chuva ou faça sol. Eu faço atividade física cedo. Eu levo meu filho na escola. Eu vou para alguma inauguração, lançar algum programa, algum projeto. Vou para a prefeitura. Tenho hora para chegar e não tenho hora para sair. Vivo ali aquilo intensamente. Então, a ansiedade não tem espaço. A agonia não tem espaço. Às vezes até as questões pessoais e afetivas não tem espaço, porque você está focado. Então, rotina é fundamental. Porque se você não abre mão de sua rotina e fica só pensando no problema, eu aprendi na vida, quanto mais você pensa no problema, quanto mais importância você dá a ele, maior ele fica e mais difícil ele fica de você resolver. Verdade. Então o problema está aqui, ele vai chegar, eu estou preparado para ele, mas eu estou aqui seguindo o meu caminho. E daqui a pouco a gente vai se bater de frente e a gente vai resolver. Excelente conselho. Pois é. É assim que eu levo a minha vida, inclusive minha vida pessoal, né? Então, e a vida vai fazendo você, vai passando por determinadas circunstâncias que você vai, né, ficando mais calejado. Então, por exemplo, nesses momentos de definições, de pretensão das coisas, você durmo, prefeito. Como eu chego tão cansado em casa, eu morro, eu brinco sempre, eu morro em um dia e ressuscito no outro. Só que eu ressuscito mais cedo. Então, geralmente, eu acordo 6h30 da manhã. Nesses casos, eu acordo 4h30, 5 horas. Não consigo mais dormir. Fico pensando no que eu vou falar, pensando no discurso que eu vou fazer, repassando os problemas na cabeça, repassando as providências que eu tenho que tomar. Mas nada tira o meu sono. Não sou ansioso, não sou agoniado, sou tranquilo. Tenho muito equilíbrio emocional, muita resiliência. Meus amigos falam, rapaz, o cara bate em sua cara e você acha bom, assim, no bom sentido, né? Não consegue perder o tom, o equilíbrio, não. Calma. Essa né, todos que têm. E a agonia, a tensão atrapalha. Eu tenho minha filha Beatriz, você falou, ela é bailarina. Converso tanto com ela que ela é extremamente ansiosa. Ela tem aula de balé 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, ela acorda às 6. 7 horas ela tá pronta e o balé fica 5 minutos, 10 minutos na nossa casa. Dia de sábado que não tem trânsito. E o filha, aí ela leva essa mesma ansiedade para as apresentações e isso acaba atrapalhando o desempenho dela. Aí a gente vai orientando, conversando, passando um pouco da experiência do pai. E aí é óbvio, à medida também que ela vai se acalmando. Ela vai passando por certas etapas, ela vai, né, também adquirindo experiência e vai se preparando melhor. Mas a ansiedade atrapalha muitas pessoas. Então, um conselho para dar aqui para seus seguidores, para as pessoas que estão nos acompanhando no podcast, calma, muita hora nessa calma. Muita calma. A linha Audi e-tron é o verdadeiro progresso sustentável. A marca de 4 argolas, conhecida mundialmente como sinônimo de conforto, design, sofisticação e segurança. Agora pensando também em preservar nosso planeta, com modelos 100% elétricos. Venha conferir e fazer um test drive nos modelos de automóveis e adquira mais do que um carro, uma paixão. Começou um novo marco na história. Novo Audi Q8 e-tron.
O elétrico que vai de 0 a 100 km em 5,6 segundos. Apenas o seu barulho passa despercebido. Acesse as redes sociais, @Audi Center Salvador ou no site audicentersalvador.com.br. Agora, pra finalizar, eu queria saber como é Bruno com os filhos. É paizão? Muito. Tem que ser assim? Como é? Ou eu deixo, é tranquilo? Me conta Não. aí. É bravo? Sou muito amável. Eles adoram conviver comigo e eu com eles. Você perguntar, por mim, eu brincava, eu queria ter um time de futebol em casa. Meu sonho era ter 50 filhos. Socorro, Mas Deus. parei nos 4 mesmo, que já são muitos. Mas eu brinco sempre, eu tenho mais de 500 que eu crio, que me acompanham ao longo de minha vida, que hoje ou eu sou padrinho, ou eu sou padrinho, sou orientador. É que é prefeito um pouco de tudo, de psicólogo, de médico, de orientador, de educador, né? Então, eu amo criança, amo meus filhos. A gente faz tantas coisas juntos, né? Atividades esportivas. O bom também, né? Eu tive meu primeiro filho com 30 anos de idade, né? Então, hoje ele tem 46 e ele 16, né? Então, Que legal. então eles hoje já interagem comigo. Meu filho vai pra academia comigo. Aí a gente faz tantas coisas juntos, vai correr na orla. Minha filha, estamos jogando tênis juntos agora com meu filho e com minha filha. A outra Bia, pra onde eu vou, vai comigo. Breno, Ave Maria, de 4 anos, fica em casa de noite me ligando, que só vai tomar banho quando eu chego, para tomar banho comigo. Ontem, eu jantando de noite em casa, já 10 horas da noite, tirei agarrado aqui. A sensação é que não quer desgrudar um minuto. E eu adoro mesmo criança. Assim, não tem nada melhor. E graças a Deus, tenho muito orgulho de meus filhos. Cada um tem o seu jeito próprio, o seu estilo próprio. Mas todos agora, esse ano, graças a Deus, passaram direto. Sempre passam direto, são muito estudiosos. Nós fomos jantar domingo de noite, eu moro olhando o boletim de cada um, né? E graças a Deus... Ninguém escondeu o boletim. Não, com o boletim tudo com nota boa, acima de 8, 9, 10, algumas Já matérias 10. entregava. Meu pai, eu falei, daqui a pouco vem uns pedidos. Vai pedir alguma coisa. Agora. O golpe tá Papai aí, Noel tá quem quer. Aí, mas graças a Deus os pedidos não chegaram. Deve chegar semana que vem do Natal. Com certeza. O pai tá com crédito. Mas, tipo assim, eles adoram. Assim, eu tenho certeza que isso. E tem orgulho do pai, né? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que, assim, se tem uma coisa que eu sou bom, mas não é pouco bom, não, é ser um grande pai. Que bom. Então, eu sei que eles têm, assim, amor, não é só porque ser pai, não, mas carinho, convivência, também faço as vontades de tudo, faço tudo, a gente faz tudo junto. Então já disse. Já Sim, entregou. Mas jogo duro. Brilho, ela morre de medo de mim. Pelo olhar, já sabe que já deu baixa problema. A cabeça. O de 4 anos já sabe. Quando eu dou meus gritos, aí já tem medo. Já fica... Então, mas assim, eu queria, na verdade, ter mais tempo para curtir com meus filhos, para poder me dedicar a eles. Mas filho é bom demais. Quem não tem, tenha. Quem tem um, tenha 2. Mas o Quem importante tem 2, é a tenha qualidade, 3. né? É isso, é muito bom. E assim, isso. E brigam. E eles brigam, mas, rapaz, meu pai, eu nunca vi você nervoso, brigar desse jeito. Precisa aprender. Tem que. Então, assim, é muito bom. Se tem uma coisa que eu acho que eu sou, um bom pai. E se tem uma coisa que me deixa muito feliz na vida, é ser pai. É minha convicção. Hoje é a coisa mais difícil, né? Eu consegui botar os 4 na mesa para poder almoçar ou para jantar comigo, para fazer alguma coisa, né? Porque cada um já tem a vida e agora é 15 anos. Um tem, chama um reggae, né? Que vai para casa do amigo, aí tem... meu pai. Aí no outro dia chega, meu pai, infelizmente, onde eu vou você conhece quem é. Aí tava onde? Meu pai tava na casa de um amigo seu. Assim, não, meu pai, eu acho que ele tem um camarote no carnaval.
Aí, e como é o nome da esposa dele? Ah, não sei não. Fala, rapaz, a esposa dele não é Liege, não? É, rapaz, Liege morava no mesmo prédio que eu e sua mãe, que minha ex-esposa, a gente morava no mesmo prédio, né? Aham. Tem amiga nossa de infância, meu pai, não adianta a gente querer se esconder, que por onde a gente vai, você conhece as pessoas, Todo sabe mundo. quem é. Então, Que assim, mas massa. é uma dádiva de Deus também ser pai. E graças a Deus tenho 4 filhos com muita saúde. Fico agora querendo jogar mais tênis que eu, nadar mais do que eu, pegar mais peso do que eu. Mas é bom demais. Então, assim, eu acho que eu sou um paizão e graças a Deus tenho 4 filhos maravilhosos. Agradeço a Deus todo dia por eles, né, fazerem parte da minha vida com tanta intensidade como eles fazem. Show de bola. Bruno, muito obrigado. A gente tá finalizando aqui sabendo muito mais, né, sobre As você. pessoas não conhecem, né? Exato, exato. Isso é muito Por mais que seja o interessante. prefeito, já tenha, né, uma vida pública. Comecei muito cedo, Mirella. Eu comecei com 20 anos, né, na vida pública, já são mais de 25 anos. Mas, às vezes, as pessoas, né, não tem... Cada um tá Não. na sua agonia ali, no seu corre-corre do dia a dia, não acompanha Exato. de perto. E esse Mas, outro lado seu, porque a gente só fala educação, não sei o quê, nananã. E como é, Bruno? Aqui foi a primeira entrevista que eu dei que a gente falou mais da vida, mais de gestão do que de política. Gostou? Foi Gostei bom? muito, muito. Parabéns. Obrigada. Mirella, me convide mais vezes. Com certeza! É que a gente possa voltar aqui. Por favor. Que o programa possa cada dia ser um sucesso ainda maior. Obrigada. Um beijão, um abraço a todos. Beijo.